Se a sua agenda tá cheia o dia inteiro, se você trabalha muito e mesmo assim você chega no final da semana ou no final do dia com aquela sensação de que você não avançou no que você deveria, o seu problema não é falta de tempo. A grande questão aqui é que você está confundindo liderança com estar ocupado o tempo inteiro, com trabalhar muito. E enquanto você não perceber que liderar não é sobre isso, você vai continuar trabalhando muito e avançando pouco. Hoje eu vou te mostrar por que a sua agenda está cheia o tempo inteiro, por que ela está improdutiva. Qual é o principal erro que pega 95% dos líderes que foram promovidos por mérito técnico? E qual é a estrutura mínima que precisa existir na sua semana para que você possa resolver esse problema? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Nina Moretti, ex-gerente sênior da Ambev. E hoje eu ajudo líderes que foram promovidos por mérito técnico a estruturarem uma rotina de liderança estratégica. Exatamente para que você não tenha essa sensação de que eu trabalho, mas não saio do lugar. E aí, para a gente começar, gente, eu preciso falar com vocês que existe uma crença muito forte, principalmente nos líderes que foram promovidos por mérito técnico, que é a crença de que se a sua agenda está muito cheia, você está fazendo um bom trabalho. Eu sei, eu mesma já caí nesse ponto. Só que eu tô aqui para te falar que isso não é verdade. Agenda cheia não é sinônimo de liderança, muito pelo contrário. Isso, na maioria das vezes, mostra que você não tem estratégia para liderar, porque a agenda não foi montada por você. Ela foi simplesmente todas as vezes que você foi encaixando tudo que as outras pessoas te pediam para encaixar na agenda. E isso não é sinal de uma boa liderança. E existe um nome para isso. É o que a gente chama de produtividade vazia. É exatamente essa sensação de que você fez muito, mas aquilo que você precisava fazer não avançou. E aí, quando alguém te pergunta o que você fez de verdade na liderança para direcionar alguma decisão importante, algum projeto importante, aí você trava. Porque as coisas que você está fazendo no seu dia a dia são apagar incêndio, são tarefinhas que nem eram para estar na sua mão. Então você não está liderando, você está reagindo à sua agenda ou aos incêndios que aparecem, às emergências que aparecem o tempo inteiro. E líder que reage o tempo inteiro não é um líder estratégico. Ele é, na verdade, o que eu gosto muitíssimo de chamar nos meus treinamentos de líder tarefinha. É aquele líder que fica o dia inteiro fazendo coisinhas, tarefinhas, que poderiam facilmente ser feitas por outra pessoa do time. Sabe o que isso significa? Que se você está ocupando esse papel de líder tarefinha, você se tornou o analista mais caro do seu time. Porque você tem o salário de líder, mas você passa o dia fazendo tarefas que o seu time poderia fazer, mesmo que seja com uma mínima instrução. Já parou para pensar nisso? E aí, você está sendo o líder tarefinha do seu time ou o analista mais caro do seu time? E aqui eu vou te contar mais uma verdade sobre a liderança. Quando você era analista ou especialista, enfim, o cargo que você tinha antes de liderar, realmente, muito do seu valor era medido pela quantidade de coisas que você entregava. Então pensa comigo, um analista, ele precisa entregar muito, ele precisa entregar além, a meritocracia do analista, ela está realmente relacionada a entregar muito, está muito relacionada ao volume. Mas quando você assume essa cadeira de liderança, isso deixa de ser verdade. O que significa que as habilidades que te tornavam um excelente analista são diferentes das habilidades que te tornam um excelente líder. E é essa a chavinha que você não virou ainda. Aí você fica querendo fazer na liderança, quando na verdade, na liderança, você não vai ser medido pelo volume das tarefas que você entrega. O seu papel ali na liderança é fazer com que o seu time entregue o que precisa ser entregue e que você, líder, esteja à frente de decisões importantes, de projetos estratégicos para a companhia
que não necessariamente significam um volume muito grande de tarefas. Agora, eu quero que você pare e pense no que você fez ontem. Pense em tudo que você fez ontem no seu dia de trabalho. De tudo que você fez, o quanto era atividade de liderança e o quanto era execução. Atividade de líder tarefinha. E o terceiro ponto que eu quero trazer para você aqui é que a sua agenda precisa ser preenchida, precisa ser priorizada por você, líder. O que significa que não dá para a sua agenda ser um compilado de tudo que as outras pessoas colocaram nela. Porque se você está deixando a sua agenda ser montada por tudo aquilo que é prioridade para os outros, a sua prioridade fica sem espaço. E aí você vira para mim e fala: Nina, eu não tenho tempo para focar no estratégico. Claro, a sua agenda está dominada pelo que é prioridade dos outros. E se é prioridade para os outros, não há espaço para as suas prioridades. Então você precisa assumir o controle da sua agenda. Entender com critérios muito bem claros o que entra e o que não entra. Porque senão você vai virar o que eu costumo chamar de pleaser, que é a pessoa que resolve o problema de todo mundo, menos o dela. E se você gosta de conteúdo sobre liderança prática, já deixa o seu like nesse vídeo, porque isso faz com que o YouTube entregue esse vídeo para mais líderes que também gostariam de estruturar a rotina estratégica de liderança deles. E agora que nós já falamos sobre todas essas questões, vamos entender como é que a gente arruma isso. E o primeiro passo para a gente arrumar isso é você entender que a agenda do líder não pode ser uma agenda de encaixe. A agenda do líder precisa ser uma arquitetura. Ou seja, você, líder, arquiteta o que vai ser encaixado na sua agenda, o que entra, o que sai, o que vai ser priorizado e o que não vai ser priorizado. Essa é uma habilidade que só você, líder, pode fazer por você. Sabe por quê? Porque enquanto você continuar nessa agenda de encaixe, não vai sobrar espaço para aquilo que realmente importa. Se algo é sua prioridade, mas não tem um bloco, não tem um espaço fixo na sua agenda, na sua rotina, é claro que aquilo não vai acontecer. Vão acontecer as urgências, vão vir as coisas para você apagar incêndio e aquilo vai ficar de lado. Então é por isso que dentro dessa arquitetura, o seu principal papel é não deixar com que a sua agenda seja um encaixe da agenda dos outros. Que todas as pessoas fiquem ali colocando reuniões, compromissos dentro da sua agenda e você não tem nenhum bloco separado para o seu trabalho, para resolver o seu problema, para pensar no seu time, na sua estratégia ou na estratégia do negócio também. Mas precisa ter blocos separados dentro da sua rotina de tudo aquilo que se repete na sua liderança. E aí é o que eu chamo de 4 blocos da agenda do líder. Se a sua agenda não tem esses 4 blocos, é aí que você está falhando. O bloco 1 é o bloco do direcionamento. O que é um bloco de direcionamento, gente? É um bloco que vai acontecer preferencialmente no início da semana, onde você vai dar direcionamento para o seu time. Ou seja, para onde nós vamos, quais são os objetivos da semana, o que vai ser priorizado, o que não vai ser priorizado. Tudo aquilo que garante que o seu time saiba em qual direção eles precisam caminhar. E sabe por que esse bloco é tão importante? Porque se ele não existe, cada pessoa do seu time trabalha no que eles acharam que era importante. Então precisa ter esse direcionamento, que normalmente acontece numa reunião semanal, no início da semana. O segundo bloco que precisa ter na sua agenda é o bloco do desenvolvimento. O bloco do desenvolvimento é aquele que entram os feedbacks, que entram os one-on-ones com os seus liderados. Porque, gente, se você quer um time bom, você precisa treinar esse time. Você precisa fazer com que o seu time fique melhor do que ele já é. Então, esse bloco do desenvolvimento é o bloco exatamente que você vai criando autonomia no seu time, que você vai treinando, desenvolvendo o seu time por meio de feedbacks, por meio de one-on-ones, para que a evolução deles seja mais rápida. E aí eu te pergunto, até agora, desses 2 blocos que eu já te contei,
Os dois estão na sua agenda? O bloco número 3 é o bloco do destravamento. O que é o bloco do destravamento? É o bloco onde os seus liderados já chegaram até o limite onde eles poderiam chegar, de tentar resolver as coisas sozinhos, e agora eles precisam da sua ajuda. Porque sim, gente, os seus liderados, eles têm um limite até onde eles conseguem chegar, que é diferente do limite no qual você, líder, pode chegar. Entenda isso. Então, a gente dá autonomia para que os liderados cheguem até onde eles podem, e a partir daí, quando surge algum obstáculo, quando surge alguma trava, eles te acionam. É por isso que existe o bloco do destravamento, porque se tem um bloco fixo desse na sua agenda, você concorda comigo que você não vai ter que ficar respondendo o seu time tudo na hora? Tudo que eles te pedem, você resolve na hora. Tudo que eles te pedem, ele resolve na hora. Não! Tem o bloco do destravamento, tá? É claro, gente, que vamos fazer uma observação aqui. Se é algo muito urgente, algo que tá pegando fogo ali na hora que você precisa resolver, claro que você vai resolver na hora. Mas o que eu estou te falando são situações que não precisam ser resolvidas na hora, que ficam te interrompendo o dia inteiro. Que os seus liderados não conseguem resolver sozinhos, que eles precisam da sua ajuda, mas aí você joga isso para o bloco do destravamento, que já é um momento separado para isso. Isso vai ajudar muito para o seu time compilar ali as demandas e não ficar te chamando o dia inteiro. Bloco número 4, bloco estratégico. O bloco estratégico é aquele bloco que você vai olhar para construir legado, para pensar num projeto, para arrumar processos dentro do seu time, tudo aquilo que só você, líder, pode fazer e que você precisa de um tempo para pensar, para analisar, para olhar número, indicador. E, gente, esse aqui é o bloco mais perigoso. Sabe por quê? O estratégico não grita. O que grita é o incêndio, é a urgência, é o que precisa resolver para ontem. E como o estratégico não grita, se você não tiver esse bloco separado na sua agenda, você nunca vai chegar nele. Então, o bloco estratégico, ele precisa ser um bloco com um tempo maior para que você consiga analisar, para que você consiga olhar para o número, enfim. E ele precisa ser um bloco onde você esteja livre de distrações. Então, na hora que for para o bloco estratégico, meu querido líder, minha querida líder, é para fechar notificação, é para deixar o celular no modo avião, avisa o seu time e vai se concentrar no bloco estratégico. E aí eu vou te fazer uma pergunta aqui que é a seguinte: qual foi a última vez que você teve um tempo na sua semana em que você não estava reagindo a alguma coisa? Se você nem lembra qual foi a última vez que você não estava reagindo a alguma coisa, é porque você não está desenhando sua semana. E uma vez que você desenha a sua semana com esses 4 blocos aqui que eu estou te contando, qual é seu próximo dever? Respeitar os blocos que você está desenhando. Porque também não vai adiantar nada você colocar os 4 blocos lá na sua agenda e na prática você não cumprir com nenhum deles. E agora eu quero que você comente aqui nos comentários dos 4 blocos que eu te falei: direcionamento, desenvolvimento, destravamento e bloco de estratégia. Qual dos 4 é o que está mais sumido da sua agenda hoje? Deixa aqui nos comentários, porque ao nomear qual é esse bloco que está mais sumido da sua agenda, você já toma consciência de que é ele que você precisa inserir na semana que vem. Agora, se você quer ir um passo além e quer entender como organizar toda a sua rotina de forma mais profunda, organizar a sua rotina toda como líder, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui. Nesse vídeo eu te mostrei como organizar toda a rotina de um líder sobrecarregado. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos comentários também, vale muito a pena assistir. O que a gente viu aqui é a arquitetura. O próximo passo é colocar de pé.